Meu nome é Francisco, e eu costumava trabalhar em uma loja de artigos esportivos quando era mais jovem. Isso foi quando eu tinha 19 ou 20 anos e morava com meus pais, enquanto não estava na faculdade. Mantive o emprego na loja de esportes desde o meu último ano do ensino médio e trabalhei lá por cerca de 3 anos no total. Durante, acredito, minhas primeiras férias de verão da faculdade, havia uma funcionária nova na loja, uma garota chamada Emma, que tinha mais ou menos a minha idade. Ela era baixa, tinha cabelo escuro, e eu realmente não sabia nada sobre ela além disso. Não tínhamos muitos funcionários na nossa loja, talvez 5 ou 7 de nós trabalhando de uma vez, geralmente 2 nos caixas e o resto em diferentes departamentos da loja, lidando com várias tarefas ao longo do dia. Não tenho certeza de exatamente quando a Emma foi contratada, mas ela estava lá quando voltei da faculdade. Trabalhamos juntos algumas vezes. Eu trabalharia tanto como caixa quanto em outros departamentos. Eu tinha falado brevemente com Emma algumas vezes, mas não interagimos muito. Ela parecia uma pessoa totalmente legal, porém não exatamente o tipo de pessoa com quem eu sairia fora do trabalho. Lembro-me de uma noite, acho que a Emma e eu saímos do trabalho ao mesmo tempo. Eram cerca de 21 horas, eu acredito. Eu tinha estado trabalhando em um departamento e ela estava em outra parte da loja. Enquanto estávamos saindo, ela me perguntou se eu tinha ido de carro, e eu respondi que sim. Ela então me perguntou se eu poderia dar uma carona para ela até em casa. Não me importei muito, mas perguntei primeiro onde ela morava. Era uma cidade não muito longe da minha, cerca de 5 minutos fora do caminho, então não era grande coisa. Eu disse sim, e saímos da loja juntos. Ela entrou no meu carro e me deu o endereço de sua casa. Eu dirigi até o local. Era um complexo de apartamentos mais antigo, onde ela disse que morava com o namorado. Ela foi muito gentil e agradeceu pela carona. Desejei-lhe uma boa noite e fui para casa. Não pensei muito sobre a interação, na verdade. Trabalhei no dia seguinte em um turno mais cedo. Minha disponibilidade era praticamente o dia todo na maioria dos dias porque era verão, e eu não tinha a faculdade para ocupar meu tempo. Emma não estava trabalhando neste dia. Lembro-me de que era por volta do meio-dia, ou algo assim. A loja não estava muito movimentada, geralmente era tranquila nesta hora. Eu estava trabalhando na parte de trás, estocando uma das prateleiras perto do equipamento de beisebol, quando vi esse cara entrar no corredor. Ele começou a caminhar agressivamente em minha direção, tinha cabelo curto e escuro, como um corte militar. O cara não era muito alto, mas parecia bastante forte. Ele marchou direto até mim e me perguntou quem eu pensava que era. Eu disse a ele que não tinha ideia de quem ele era ou do que ele poderia estar falando. O cara me disse que era o namorado da Emma e me acusou de, e eu cito, tentar pegar a garota dele. Percebi que deve ter havido um enorme mal-entendido sobre o que aconteceu. Ou então esse cara era um namorado extremamente ciumento que não confiava na Emma. Eu realmente não queria me meter no meio dos problemas deles. Ele chegou bem perto do meu rosto, perguntando se eu me achava um cara durão. Eu disse ao homem para se acalmar. Eu não tinha feito nada com a Emma. Ela simplesmente me pediu uma carona do trabalho, então eu dei. O namorado disse que o carro dele estava funcionando bem e ela poderia ter pedido a ele. Eu disse a ele que não tinha como saber disso, e também disse que não sabia que ela tinha um namorado até ela me contar na noite anterior, na verdade. Ele pareceu se acalmar quase imediatamente. Eu disse a ele que poderia garantir que não estava tentando roubar a garota dele, ele não tinha nada com que se preocupar. Ele me disse que eu melhor não vacilar de novo, e então se afastou. Após a interação, fiquei surpreso por ele ter ficado tão bravo. Também comecei a me perguntar se a Emma estava presa em um relacionamento ruim ou algo do tipo. A próxima vez que trabalhei com ela foi alguns dias depois. Quando a vi, fui até ela e disse oi, e contei sobre o que o namorado dela fez. Ela disse desculpa, mas que ele ficava assim às vezes. Eu perguntei se estava tudo bem, e foi então que ela me disse que tinha terminado com ele no dia anterior, o que teria sido o dia após ele me confrontar. Ela também disse que tinha voltado a morar com os pais. Eu disse que sentia muito, e ela disse que estava bem e feliz por estar seguindo em frente. Depois disso, voltei ao trabalho e não vi a Emma pelo resto do meu turno. Naquela noite, Emma saiu por volta das 19 horas,
e eu saí às 21 horas. Novamente, após bater o ponto, caminhei pelo estacionamento até meu carro. Quando cheguei ao meu carro para ir embora, percebi que estava sendo seguido para casa, presumivelmente pelo ex da Emma. Eu sabia disso porque o carro estava estacionado não muito longe de mim no estacionamento. Eu tinha notado imediatamente porque o estacionamento estava quase vazio. Após entrar no meu carro e começar a dirigir, o outro carro seguiu logo atrás. No início, fiz 3 ou 4 curvas para ter certeza de que ele realmente estava me seguindo. Quando ele fez o mesmo, finalmente chegamos a um semáforo. Olhei para trás para ver o homem dirigindo e pude ver que ele se parecia com o namorado da Emma. Dirigi o resto do caminho para casa até chegar à minha rua, então não tinha certeza do que fazer exatamente. Eu meio que dirigi aleatoriamente pelo quarteirão com ele logo atrás. Decidi finalmente estacionar na minha entrada. Fiz isso e saí do meu carro. Ele entrou logo depois de mim, mas eu corri ao redor da casa até o quintal. Não estava olhando para ver o que ele tinha feito. Eu sabia que meus pais geralmente deixavam a porta de vidro deslizante no nosso quintal destrancada, então eu deslizei para dentro de casa por ali. Quando olhei para trás, não parecia que ele tinha tentado me perseguir. Fechei a porta e tranquei, então cobri as persianas. Voltei para a janela da frente e olhei para fora. Enquanto fazia isso, vi ele voltando para o veículo dele. Ele então dirigiu embora. Também pude confirmar que era definitivamente o ex-namorado da Emma. Pensei em chamar a polícia, mas decidi não fazer. Esperava que esse cara simplesmente percebesse que não havia motivo para ir atrás de mim. Não trabalhei por alguns dias depois disso. Aconteceu de eu ter vários dias de folga seguidos, o que foi um bom tempo livre. Em um desses dias, fui ao shopping com alguns amigos. Havia um shopping bem grande não muito longe de onde eu morava. Estávamos fazendo compras para várias coisas quando notei o ex-namorado da Emma mais uma vez. Definitivamente não era uma coincidência. Desta vez, porém, não me senti assustado. Estava com 3 dos meus amigos, afinal de contas. Estávamos na praça de alimentação e o cara estava sentado um pouco longe, em uma mesa sozinho, meio voltado para nós. Apontei ele para os meus amigos e contei a história toda. Eles disseram que deveríamos ir até lá e confrontá-lo, mas eu disse que não. Não queria que uma grande briga acontecesse ou algo pior. Ficamos lá discutindo o que fazer e saímos um pouco depois. Eu pude ver ele nos seguindo logo atrás. Ele nos seguiu por cerca de 40 minutos e foi realmente assustador. Eu estava honestamente surpreso que esse cara estava tão atrás de mim. Ele realmente achava que eu era responsável pelo término deles? Saímos do shopping mais tarde naquele dia. Não vi o cara pelo resto do dia depois que saímos. Da próxima vez que trabalhei, a Emma também estava lá. Quando a vi, perguntei como ela estava. Ela me disse que estava bem e que ia se mudar para Seattle em 2 semanas. Morávamos na Califórnia, então era um bom caminho. Disse que isso era ótimo, mas que o ex-namorado dela agora estava me perseguindo. Ela perguntou por quê, e eu disse que provavelmente porque ele achava que eu era responsável pelo término deles. Ela disse que isso era loucura, e que eu não tinha nada a ver com isso. Eu disse para ela falar isso para ele, então, mas ela disse que tinha bloqueado ele em tudo e não ia entrar em contato. Percebi então que tipo de cara ele era. Ele estava apenas descontando a raiva em mim, ou pelo menos tentando. Saí do trabalho mais tarde naquela noite. Caminhei até o meu carro e vi que o mesmo carro estava estacionado perto de mim novamente. Isso estava me deixando realmente irritado desta vez. Quando cheguei a cerca de 3 metros do meu carro, o ex da Emma saiu do dele. Ele então começou a caminhar agressivamente em minha direção. Perguntei a ele o que ele achava que estava fazendo. Ele não disse nada, apenas continuou se movendo em minha direção. Ele chegou bem perto do meu rosto e tentou me acertar. Eu me movi, mas ele ainda me pegou um pouco no lado da cabeça. Eu dei um soco de volta nele. Eu errei e ele me acertou bem. Estou envergonhado de dizer que basicamente apanhei muito, na minha opinião. Claramente não era sua primeira briga. Para mim, era a minha primeira. Ele me acertou várias vezes. Eu só consegui acertar 1 ou 2 golpes nele, o que não pareceu afetá-lo muito. Eu caí no chão e ele continuou me batendo. Depois disso, ele saiu e voltou para o carro dele. Fiquei apenas aliviado por ele não ter tentado me matar ou algo assim, enquanto eu estava caído.
Enquanto ele dirigia para longe, me recomponho e chamei a polícia. Conte a eles o que aconteceu e eles vieram até minha localização. Acabei recebendo alguns cuidados médicos no local, mas no geral estava mais ou menos bem. Tive alguns hematomas e arranhões, mas milagrosamente sem concussão ou qualquer coisa. Finalmente pude ir para casa. A polícia disse que iria investigar o cara. Bem, no dia seguinte recebi a notícia de que ele havia sido preso. Aparentemente, ele já tinha um mandado por não comparecer em algum outro processo. Acho que era roubo, ou algo assim. Ele tinha um histórico de problemas com a lei. Também apresentei queixas contra ele por agressão. Foi um grande alívio que ele estava agora fora das ruas e pararia de me seguir. Lembram da loucura dos palhaços de 2016, quando palhaços aleatórios começaram a aparecer em bairros em câmeras de CCTV e até em campainhas com câmera? Ninguém sabia se era apenas uma jogada de marketing para os filmes It ou se os esquisitões realmente estavam usando isso como desculpa para sair e aterrorizar as pessoas. Bem, eu me lembro bem dessa época e tenho minha própria história para compartilhar sobre esses avistamentos, por isso estou escrevendo isso para todos vocês agora. Era outono de 2016. Eu tinha me mudado recentemente da minha cidade natal para a cidade natal do meu marido, que ficava a cerca de 1h15 de distância. Minha cidade natal era uma cidade muito maior do que para onde nos mudamos, então eu frequentemente fazia viagens para consultas médicas, lojas e restaurantes que realmente não tínhamos nessa nova cidade. Lembro-me de uma vez ter que viajar após o trabalho para uma consulta médica. No caminho, vi alguns sinais de que a rodovia estaria fechada para 2 saídas a partir das 19 horas e reabriria logo pela manhã. Esperava voltar para a estrada a tempo para não ter que pegar um desvio. Infelizmente, quando comecei a voltar para casa, já era tarde demais. Sabia que seria desviada da rodovia por algumas saídas. Liguei para o meu marido para ver se ele conhecia algum caminho rápido para eu voltar para casa. Infelizmente, ele não sabia. Ele simplesmente me aconselhou a seguir o padrão de tráfego e os sinais de desvio. Havia uma grande fila de tráfego. Felizmente, como estava basicamente escuro, não sei se teria conseguido encontrar o caminho sem ela. Estávamos nos movendo lentamente por estradas rurais quando vi uma luz à distância. Era um posto de gasolina. Bastante grande, na verdade. Decidi parar para usar o banheiro e abastecer um pouco antes do resto da viagem para casa. Saí do carro, coloquei meu cartão de crédito e comecei a abastecer. Esperava que levasse apenas 20 a 30 dólares para encher o resto do caminho. Comecei a olhar ao redor. O vento aumentou e jogou algum lixo de uma lixeira transbordada no chão. Ao notar isso, vi que, do outro lado do posto de gasolina, havia cerca de 20 pés de grama e uma grande linha de árvores que ia pelo comprimento da estrada. À medida que os carros vinham na direção oposta, aquele lado da estrada ficava brevemente iluminado enquanto eles passavam. Comecei a franzir um pouco a testa. Pensei que poderia distinguir um veado, talvez, ou até mesmo alguns veados se aproximando da beira da estrada. Não conseguia realmente distinguir o que era, mas definitivamente havia algo se movendo muito lentamente, emergindo da linha de árvores e se aproximando da área da estrada. À medida que a silhueta se aproximava cada vez mais, percebi que tinha a forma de uma pessoa, com roupas surradas de cor marrom claro, usando o que parecia ser algum tipo de máscara. À medida que a figura se aproximava ainda mais do posto de gasolina, agora podia ver que era alguém vestido de palhaço, com maquiagem de palhaço. Fiquei instantaneamente aterrorizada, pois estava viajando sozinha em algum posto de gasolina aleatório. Corri para a loja de conveniência para usar o banheiro. Queria entrar e sair antes que o palhaço se aproximasse mais da estação. Usei o banheiro, que, claro, estava nojento, por sinal, e me aproximei da porta de saída. Observei um pouco o estacionamento antes de correr loucamente para o meu carro. Abri a porta da estação. O vento estava soprando tão forte que a abriu com força e quase me derrubou. Então corri para o carro. Cliquei no botão das minhas chaves para destravar a porta e justo quando ia pegar a maçaneta, ouvi alguém atrás de mim. Como vai, jovem senhora? Congelei quando o palhaço de aparência horrível e surrada se levantou de uma posição agachada na frente do meu carro.
Ele começou a se arrastar em minha direção. O pânico se instalou e soltei um grito abafado e corri de volta para a estação de gasolina imediatamente. Liguei para o meu marido e disse a ele o que estava acontecendo. Também avisei o atendente da loja. Enquanto isso, meu marido estava obviamente chateado por não poder estar comigo. Ele geralmente me acompanhava nessas viagens. Esta aconteceu de ser a única vez que ele não foi. Disse a ele que deveria ficar com os cachorros. Ele me lembrou sobre o spray de pimenta na minha bolsa, caso fosse necessário. O atendente já tinha ido até o estacionamento e estava verificando a área em busca de alguém. Ele voltou e disse: "Não vejo ninguém lá fora." Disse ao meu marido que ia andar até o carro com ele ainda no telefone. O atendente também se ofereceu para ir comigo, o que aceitei. Não conseguia distinguir nada ao nosso redor, além do vento soprando ferozmente nas árvores. À medida que me aproximava do carro, porém, saquei o spray de pimenta e o preparei. Pude ver o palhaço agachado atrás de uma das lixeiras ao lado da bomba. O atendente correu até ele e começou a gritar, dizendo para ele sair da propriedade agora. Ele também disse que ia chamar a polícia. O palhaço se arrastou de volta pela estrada e em direção à linha de árvores. O atendente pediu desculpas e perguntou se eu estava bem. Disse que sim e entrei no meu carro. Disse ao meu marido que estava bem e que estava indo para casa. Deveria estar de volta em cerca de 35 a 40 minutos. A próxima parte, ainda não posso dizer com certeza se aconteceu ou não. À medida que comecei a dirigir pela estrada, jurei que pude distinguir uma pessoa com uma pintura de palhaço diferente, encostada bem na linha de árvores, acenando lentamente para o meu carro enquanto eu passava. Acho que realmente aconteceu, mas minha adrenalina estava bombeando tanto pelo meu corpo que eu não sabia se estava apenas vendo palhaços por toda parte agora. Meu marido mal me deixava ir a qualquer lugar sozinha antes, e agora ele faz questão de vir comigo toda vez que dirijo depois de escurecer. Desde esse incidente, desenvolvi um medo extremo de palhaços. Não consigo nem assistir a shows ou filmes com eles. Sempre me traz de volta aquela experiência. Enfim, espero que tenham gostado da minha história. Me avise se você experimentou algo semelhante naquela época. O que você acha? Aquele cara estava apenas me pregando uma peça? Ou eu estava em perigo real? Lembro-me bem de ter ido de férias com minha família há alguns anos atrás. Nessas férias, uma das piores experiências possíveis aconteceu comigo. A gente costuma pensar que, quando está com a família, está totalmente seguro e que nada de ruim pode acontecer, mas não é bem assim. Naquele ano, escolhemos West Palm Beach, na Flórida, como nosso destino. É um lugar realmente lindo. Não tem todo o glamour e fama de Miami, mas ainda assim é sensacional. Diria que é uma versão mais tranquila de Miami. Passamos os primeiros dias fazendo o básico: praia e restaurantes, o que para muitos é o auge das férias. Mas entendo que isso possa se tornar monótono para algumas pessoas. No quarto dia, minha irmã propôs que apimentássemos um pouco as coisas, considerando que essa era a primeira vez que estávamos em uma viagem de família e já éramos maiores de idade para beber. Meus pais, inicialmente relutantes, acabaram se deixando levar pela ideia. Minha irmã tem esse jeito único de animar qualquer um a fazer coisas que inicialmente não estariam no plano. Sim, ela tem sua dose de loucura, mas não o tipo de loucura que estou prestes a contar. Naquela tarde, na praia, minha mãe perguntou se tínhamos algum plano específico ou se íamos apenas ver no que dava. Eu estava tão curioso quanto ela. Acabei sendo arrastado para o plano, mas não queria ser o chato da história. Foi então que minha irmã anunciou que encontraríamos um tal de Nate frente ao nosso hotel. Isso nos deixou um tanto preocupados, incluindo meus pais. Quem é Nate? Era a pergunta que todos tinham em mente. Minha irmã não tem o melhor histórico em julgar caráteres. Ela tem essa mania de se envolver com pessoas estranhas e deixar que se aproveitem dela. Questionamos sobre esse Nate misterioso e por que precisávamos encontrar algum cara aleatório para nos divertirmos à noite. Ela explicou que tinha conhecido Nate no hotel e que eles tinham se entendido de cara. Parece que ela mencionou estar entediada
e querer fazer mais antes de voltarmos para casa. Nate, que supostamente trabalhava no hotel, disse que nos levaria a um lugar especial que a maioria dos turistas nunca conheceria. Minha irmã comparou a situação ao filme Dirty Dancing, onde os funcionários secretamente se divertem em um resort de luxo. Meus pais estavam mais do que um pouco céticos, mas, como disse antes, minha irmã sabe ser persuasiva. Ela nos convenceu de que não havia motivo para preocupações. Após jantarmos juntos em um restaurante próximo ao hotel, voltamos para encontrar o tal Nate exatamente às 21 horas. Um homem grande e careca apareceu de um beco perguntando por minha irmã, que se apresentou de imediato. Sim. Posso ajudar? Ela disse. O homem se identificou como amigo de Nate e afirmou que estava ali para nos levar até onde precisávamos ir. Minha irmã seguiu o homem sem hesitar, e meus pais foram atrás. Eu, por outro lado, fiquei reticente. Minha irmã me perguntou qual era o problema e eu fui direto. Sou só eu que acho essa uma péssima ideia? Seguir por um beco escuro com um estranho? Minha irmã me chamou a atenção, dizendo que eu estava a envergonhando, mas isso pouco me importava. Eu sentia que algo não estava certo. Por alguma razão, minha mãe convenceu meu pai, e acabei indo junto, meio que pressionado pelo grupo. O homem não dizia nada, mantinha-se reservado. Chegamos a uma van bege feia no fim do beco. Ele abriu a porta lateral e nos instruiu a entrar. Nos entreolhamos, percebendo o desconforto nos olhos de todos. Eles tentavam manter a calma, seguindo a corrente por causa da minha irmã, que estava totalmente a favor da ideia. Relutantemente, todos entraram na van e eu os segui, sem saber bem o que mais fazer. O homem fechou a porta atrás de nós e seguiu para o banco do motorista. Meu coração disparou. Eu só esperava que essa van nos levasse a um bar ou algo assim, para que pudéssemos chamar um Uber de volta ao hotel. Durante todo o trajeto, tentei puxar conversa com o homem, fazendo perguntas como: onde está Nate? Para onde estamos indo? Ele não respondia. Quando insisti sobre o Nate, ele simplesmente disse que não sabia, que veríamos em breve. Finalmente percebi minha irmã começando a ficar nervosa. Ela tentava, sem sucesso, fazer o homem falar sobre Nate, já que ele era o motivo de estarmos ali. O homem permanecia calado. Depois de uns 10 minutos, a van parou em algum armazém deserto. Estava escuro, e o lugar era totalmente desconhecido para nós. Parecia uma área industrial abandonada. O grandalhão abriu a porta e ordenou que saíssemos. Nós obedecemos, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Ele mandava a gente se calar a todo momento. Ali estávamos nós, vestidos para férias, nessa área desolada, com um sujeito imenso sendo extremamente hostil. Ele nos direcionou para o interior do armazém e seguimos por medo. Minha irmã e minha mãe começaram a chorar e o homem só gritava para ficarmos quietos. De repente, ele se voltou para nós, exigindo que colocássemos nossos celulares em uma sacola. Ele puxou uma fronha branca e todos nós jogamos nossos aparelhos lá dentro. Continuamos avançando e, ao entrar, minha irmã gritou: Nate! Lá estava ele, um cara bem apessoado, bronzeado, com cabelos loiros e olhos azuis. Ele correu até ela e mandou que se calasse. Em seguida, nos avisou que se fizéssemos qualquer movimento, nos arrependeríamos. A noite tinha acabado de ir de ruim para pior. Ele nos mandou esperar ali e não fazer nenhum som, o que obedecemos. Eu tentava ao máximo não entrar em pânico. O homem grande e o Nate conversavam a uns 3 ou 4 metros de distância. O grandalhão segurava a sacola com os celulares. Nate falava ao telefone, parecendo frustrado e irritado, repetindo a palavra não várias vezes. Ambos saíram da área do armazém, nos deixando lá como reféns. Ouvimos os ecos das portas se fechando. Não sabíamos se eles tinham ido embora de vez ou deixado alguém conosco. Esperamos uns 10 minutos e percebemos que não voltariam. Meu pai nos guiou silenciosamente até a saída pela qual entramos e notamos que a van tinha desaparecido. Corremos até encontrar um posto de gasolina e relatamos tudo para a atendente, que chamou a polícia. Eles chegaram rapidamente e registramos o incidente. Ficou claro que aqueles homens não trabalhavam no hotel. Aliás, nem havia um funcionário chamado Nate.
Quem quer que fossem e o que planejavam fazer conosco, não sabemos. Algo os assustou, pois foram embora sem concluir seus planos. Encontraram nossos celulares dias depois, destruídos dentro da fronha, jogada em uma lixeira. Não sei se chegaram a prender esses homens. Voltamos para casa depois dessa noite e nunca mais fomos a West Palm Beach. Obviamente, decidimos também nunca mais seguir uma sugestão da minha irmã.